galerinha, paz do Senhor a todos. Hoje eu vim fazer uma pergunta muito redundante e que nos faz pensar. Do que você alimenta a sua vida, os seus pensamentos e o seu tempo? Hoje em dia as pessoas estão com a mente muito vidrada em redes sociais, crianças que já estão com a mente voltada para aquilo. As crianças parecem que estão com a mente doutrinada. Se elas não estiverem com um telemóvel na mão ou um tablet ou uma coisa, elas começam a ficarem ansiosas. Elas parecem que não sabem se portar sem aquilo. E isso é o quê? Isso é um mau hábito que nós estamos adquirindo, substituindo o que nós precisamos treinar, que é a paciência, a tolerância, o esperar. E com isso, cada vez mais, nós vamos tornando a nossa mente fraca e influenciável. Por isso, é muito simples a resposta que nós devemos ter e entender sobre isso. Se você enche a sua mente de lixo, você produzirá lixo. Se você buscar enchê-la de vida, é vida que vai brotar de você. Aquilo que vai à sua mente é algo muito importante. Os pensamentos que você alimenta vai definir se você vai ter uma mente tranquila ou perturbada. Nós precisamos alimentar a nossa mente de coisas saudáveis, porque por mais que nós digamos que não, a nossa mente ela é influenciada o tempo todo. Nós somos minados o tempo todo pela internet, pelas redes sociais, por coisas que de certa forma influenciam na nossa vida, mesmo sem a gente perceber. Porque se você vê muito algo, aquilo vai influenciar nos seus pensamentos. Então nós precisamos entender para que nós possamos fazer as escolhas certas. Tudo depende de você. Comece a seguir os conselhos que o apóstolo Paulo nos disse lá em Filipenses 4:8, que diz assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e é de alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é saudável. Precisamos ter cuidado com o que estamos lendo, com o que estamos assistindo, com o que estamos pensando. Porque querendo ou não, tudo isso influencia o nosso pensamento, influencia a nossa mente. E todos nós queremos ter paz, uma mente sadia. Porque coisas ruins influenciam a nossa mente de maneira negativa. Quando você está vendo um filme triste, aquele momento te faz ficar emotivo e muitas pessoas até choram, se emocionam. Por quê? Porque aquilo que você está vendo influencia em você. Então você precisa ter cuidado com a sua mente, cuidado com aquilo que você está alimentando na sua mente, para que isso não torne a sua cabeça perturbada, seus pensamentos depressivos. A sua mente precisa estar sã. E nós temos o domínio sobre o nosso corpo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos pensar, escolher, decidir. Nós temos o poder da decisão, o poder da escolha. Olha o que Deus fez por nós. E por isso que nós temos que aprender a dirigir a nossa mente com a ajuda dele. E não com a influência mundana. Nós temos que entender que tudo que provém de Deus é saudável e nos fará bem. É como, às vezes, nós aconselhamos as pessoas segundo a palavra de Deus e elas fazem tudo ao contrário daquilo que você está dizendo para elas, porque elas não conseguem alimentar a sua mente com aquele conselho. Elas não conseguem dominar as suas atitudes, porque fazer do modo contrário é muito mais fácil, porque ela não precisa lutar com ela mesma. Então muitas vezes você aconselha uma pessoa a fazer o que é correto e por ela achar que aquilo é difícil, ela faz tudo ao contrário e acaba colhendo frutos amargos, colhendo consequências amargas.
Nós precisamos entender que a nossa mente é uma fonte vigorosa de apoio e força. Por isso nós precisamos entregar a nossa mente, os nossos pensamentos ao Deus Todo-Poderoso. Não se acomode à facilidade do errado, à facilidade do que é fútil, à distração. Porque, na verdade, hoje o que o inimigo tem plantado é a distração. Porque uma pessoa começa a assistir algo no YouTube, começa a ver uma série, não que isso seja errado, mas tudo que domina a sua mente no lugar da palavra de Deus é errado. Você pode assistir, é legal, é um lazer, eu não sou contra isso. Mas você precisa ter tempo para tudo, porque as pessoas estão hoje tão vidradas na distração que elas não conseguem administrar o tempo delas. Existem pessoas que passam horas, viram a noite assistindo séries e filmes. E qual foi o tempo que ela tirou para orar? Para ler a palavra? Para refletir? Para incentivar alguém? Para criar um estudo? Para orientar alguém? Nós precisamos entender que a nossa mente é uma arma poderosa. Deus nos deu inteligência para que nós usássemos a favor dele, para glorificar o nome dele e para que nós usássemos também para o nosso bem-estar. Para que nós entendêssemos o que é certo e o que é errado. Para que a gente escolha e alimente a nossa mente daquilo que vem de Deus. Seja determinado, prudente, lute contra pensamentos ruins, pecaminosos, ou seja, o lixo da distração que tem sido colocado na sua mente e tem dominado um tempo tremendo na sua vida. Nós precisamos entender que a nossa mente não pode ser dominada por nada além da palavra de Deus. E para que a gente entenda isso, a gente precisa estar sempre vigilante. Porque senão nós vamos na distração, achando a coisa mais legal do mundo e acabamos nos perdendo, nos afastando do Senhor, não tendo tempo para orar, não tendo tempo para refletir. Por que para ler a palavra de Deus você pega com 5 minutos e fica ali e acha que é um tempo enorme? E aí você vai para a internet e fica horas assistindo vídeos que não tem nada a ver no YouTube. Assista uma pregação, procure estudos, leia sobre a palavra de Deus. Hoje nós temos ferramentas que nos dão acessos maravilhosos, a facilidade que nós temos hoje. Nós temos que ter muito cuidado, porque Paulo, quando fala lá em Romanos, transformai-vos pela renovação da nossa mente, essa renovação é na palavra de Deus. Não há outro lugar, porque a palavra de Deus se renova todos os dias e nós precisamos estar todos os dias debruçados sobre elas para que a nossa mente seja renovada. E isso tem que ser diário, pois só assim que nós vamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que nós vamos saber o que é bom para nós, segundo a vontade de Deus, se nós não buscamos crescer espiritualmente, ler a palavra de Deus, entender quais são os princípios de Deus, entender qual é aquilo que Deus quer para nós? Queridos, se nós tivermos uma mente saudável, consequentemente as nossas emoções também serão saudáveis. Nós precisamos entender que o nosso eu precisa diminuir e que Deus precisa crescer. Porque se nós estivermos buscando conhecer o que Deus deseja, aquilo que Deus quer orientar na nossa vida, nós não vamos vacilar, nós não vamos errar o caminho. E muitas pessoas começam a caminhada cristã e acreditam que ser cristão é somente ir na igreja no domingo, ou participar de algum ministério, ou de dança, ou de louvor, ou de teatro, ou infantil. Não, é muito além disso. O estar ali na igreja é só um pontinho, a ponta do iceberg, se podemos dizer assim, porque é muito mais profundo do que isso. A nossa vida com Deus, ela começa na sua intimidade, no tempo que você tem com Deus. Como é bom se as pessoas entendessem o quão maravilhoso é orar. Eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, né, e estávamos falando sobre isso. Se as pessoas entendessem que somente a oração
nos fortalece de uma forma inexplicável. Aquela intimidade que você tem com Deus, aquele livre acesso de você poder dizer e saber que Deus está te ouvindo. Queridos, isso traz uma força, um renovo, uma intimidade, uma coisa inexplicável. E nós precisamos desejar alimentar a nossa mente com isso, criar hábitos saudáveis na nossa vida. Por isso, querido, não alimente a sua mente com lixo. Busque alimento saudável. Gaste o seu tempo com coisas de Deus. Não que você não vá assistir um filme, ver uma série, não é isso. Mas você precisa aprender a administrar o seu tempo, o lazer, o dever. E estar com Deus é um prazer. Orar ao Senhor e sentir a tua presença é algo inexplicável. E se você ainda não sentiu, busque sentir. Porque o dia que você sentir, você vai entender o que é verdadeiramente sentir a presença manifesta de Deus. Então não abra mão do de melhor que Deus tem para nós. Entenda que você precisa alimentar a sua mente com coisas saudáveis. E se você é um cristão e quer ir morar no céu, você precisa alimentar cada vez mais a sua mente com coisas de Deus, com a palavra de Deus, para que você ande no caminho correto e seja prudente nas suas atitudes e nas suas escolhas. A palavra de Deus em Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem refletir. E o se apressar com seus pés faz você errar o caminho. Por isso, queridos, antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Pergunte a Deus o que Ele quer, se aquilo agrada o coração dEle, se aquilo não vai desagradá-lo, entristecê-lo. Busque seguir o que a palavra de Deus nos ensina, o manual que Cristo deixou para nós, é a Bíblia. E nós precisamos estar refletindo nele, para que a nossa mente seja renovada e esteja saudável em todo o tempo. Por isso, não perca tempo. Comece a alimentar já a sua mente com algo saudável, em nome de Jesus.